Meu nome é Águida e eu vim aqui falar de como o ódio destruiu a minha vida. Como criança, eu via que toda criança que tinha o pai e a mãe e tinha um lar estruturado, tinha uma casa, era feliz. Era assim que eu conhecia a família, que eu via a família. E quando eu ia na casa de alguns familiares que tinham o pai e a mãe e que à noite dava boa noite, cada um ia para os seus quartos e tinha refeição junto, aquilo ia alimentando dentro de mim um ódio pela minha mãe. Eu sofri um abuso de um desses parentes. E depois que essa pessoa me violentou, mais 2 outros homens me violentaram. E daí houve uma situação que ficou muito registrado na minha mente, que a minha mãe foi até a cidade onde eu morava e me levou até o médico. E o médico confirmou o abuso, que realmente eu havia sido molestada. E para minha tristeza, porque ali eu achei que meus problemas estariam resolvidos e eu ia morar definitivamente com a minha mãe. Me recordo que ela me trancou no banheiro da casa da minha avó e ela me agrediu muito. E ali foi o dia que eu lembro que eu falei, eu odeio ela. Eu lembro que daquele momento em diante eu dormia e acordava desejando a morte da minha mãe. E eu casei, continuei morando com a minha mãe, o meu esposo veio morar com a gente naquele momento, meu ex-marido. E logo em seguida eu engravidei do Gabriel. 11 meses depois que eu estava separada, eu conheci uma pessoa e me tornei amante. Aí realmente eu conheci a depressão. Aí realmente eu entendi o que era desespero, solidão, pânico, até o momento que eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Eu surtava em todo e qualquer lugar. Então, se eu estava no lugar e eu achava que alguma coisa deu errado, eu quebrava tudo, eu brigava, eu saía gritando, eu brigava com quem estava na frente, tacava as coisas nas pessoas. Mas um determinado dia eu fiquei muito incomodada. O Gabriel chegou em casa e jogou a mochilinha e foi correndo e pulou em cima de mim no quarto. Ele, como criança, esqueceu que eu estava trancada no quarto já há alguns dias. E eu gritei, eu falei, sai daqui, eu te odeio, eu não consegui tirar minha vida, você quer que eu tire a sua? Eu não gosto de você. Falei coisas horríveis pro meu filho. E o Gabriel saiu, chorando. E o Gabriel falou pra minha mãe assim, nenhum amor que ela sente por mim vai fazer ela sair do quarto, vó. E aquilo mexeu muito comigo, muito. E na madrugada daquele dia, eu fui tomar banho, coisa que eu já não fazia há algum tempo. E eu falei pra Deus aqui, assim, desce aqui que eu quero falar na sua cara o que eu penso a seu respeito. A minha vida é desse jeito por sua causa. Você nunca cuidou de mim. Quem é você? E eu duvidei da existência de Deus. Só que ali Deus começou a trabalhar. Por quê? Alguns dias depois eu senti a falta do Gabriel. E eu perguntei pra minha mãe onde o Gabriel estava. E ela falou, ele foi na Igreja Universal, aqui do lado. O pessoal veio buscar ele. E eu fui na Igreja Universal muito brava, brigar com o pastor. E falei pro pastor, como que vocês deixam uma criança? Ele só é grande, mas ele é criança. Ele não pode ficar aqui sem a mãe dele. E o pastor, muito sabiamente, falou, dona, então vem trazer ele, vem buscar ele, faz bem pra ele está aqui, vem com ele. E sem querer dar o braço a torcer, eu fui um dia, fui outro dia e outro dia. E no dia que eu entendi a palavra, eu entendi que eu precisava perdoar. Eu entendi que eu só iria ser diferente se eu permitisse Deus entrar. Eu desci as águas, eu me batizei nas águas. Eu entendi que eu precisava matar a velha criatura. E eu saí dali decidida a perdoar todo mundo. Perdoei, pedi perdão, me perdoei. E a partir dali, eu fui buscar o Espírito Santo. Eu li um livro da dona Cristiane Cardoso, Melhor que Comprar Sapatos. E eu fiquei muito apaixonada pela leitura. Eu sempre fui muito preguiçosinha para ler, mas eu fiquei muito apaixonada com os ensinamentos, com os detalhes. Tanto lembro que após uma reunião, uma quarta-feira, que foi Santa Ceia, na Igreja Universal, próximo da minha casa, eu cheguei na minha casa e fui lavar a louça. E ali eu comecei a buscar, eu fiquei meditando no que foi pregado na igreja e eu comecei a buscar o Espírito Santo. E lavando louça na minha casa, eu recebi o Espírito Santo.
Eu falo que foi o momento mais lindo da minha vida, mais lindo até do que o nascimento do meu filho, porque no nascimento do meu filho eu estava desmaiada. E ali eu estava lúcida. Pela primeira vez eu estava lúcida. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, além de receber a paz, eu passei a transmitir paz no local que eu estava. Porém, nesse momento que eu entendi que a felicidade existia e estava dentro de mim, eu descubro o momento mais difícil da minha vida, que foi o Gabriel nas drogas. Eu via alguns caras que ficavam na porta da escola fumando maconha e tinha sucesso justamente com aquelas meninas que eu não conseguia ter. Então eu falei, eu tenho que fazer o que eles fazem. E aí eu comecei a andar com eles, eu senti um certo cuidado deles, eles me ofereciam droga. Então eu comecei a viver a vida que eles viviam. Eu comecei a fumar maconha, comecei a fumar cigarro, comecei a baforar lança-perfume, comecei a ir para os bailes funks. Eu tinha um vício, o pior de todos, que era de mentir. Então eu mentia para eles, para poder me encaixar, eu mentia que eu fazia. E teve um dia que eu menti para um rapaz, eu falei, não, eu cheiro. E no outro dia ele apareceu com um pino de cocaína na escola e falou, então vamos cheirar. Eu não tive coragem de falar não, porque eu tinha falado que eu cheiro. Então eu comecei a cheirar, só para me sentir aceito. E quanto mais eu me afundava, eu ia me sentindo aceito por aquele mundo. Ia tendo uma sensação em mim, como se eu estivesse no caminho certo, uma sensação de sucesso. Mas quando eu fui ver, eu já estava no tráfico de drogas já, e uma situação que me marcou muito foi que eu fui para o tráfico para poder fazer dinheiro, que aquela noite eu queria sair, eu queria ir para o baile funk, e quando eu fui ver, eu estava devendo. Eu fiquei devendo no tráfico de tanto pó que eu cheirei durante aquele dia. A situação ficou difícil a ponto do Gabriel quebrar a casa, do Gabriel me agredir. O Gabriel não tinha de onde tirar dinheiro, porque o Gabriel era uma criança, ele era de menor, ele tinha somente 12 anos. 12, 13, 14, com 15 para 16 anos, eu descubro que o Gabriel está traficando. E esse foi um grande fundo de poço. Se eu realmente não tivesse o batismo com o Espírito Santo, eu não teria suportado. Então, minha mãe já tinha me colocado para fora de casa, porque eu ia para cima dela, porque eu quebrava tudo dentro de casa. Eu ficava transtornado e eu tinha muito ódio dela. Então, usando droga na casa do meu pai de madrugada, eu tive um princípio de overdose. E eu comecei a ficar transtornado, ver espíritos, e eu sabia que o único lugar que eu ia estar seguro era próximo da minha mãe, porque eu tinha visto a transformação no caráter dela. Eu sabia que ela era de Deus. Então eu fui e recorri a ela, e ela me falou que se você quiser ficar na minha casa, você vai ter que seguir as minhas regras e as regras do meu Senhor. Eu falei, mãe, para a Igreja Universal não vou. Eu não quero ir. E aí ela falou, mas é lá mesmo que você vai ter que ir, senão você não vai morar aqui em casa. E aí eu passei a ir. Mas eu ia como daquela primeira vez que eu fui e fiz um propósito por ela. Eu não estava interessado no Espírito Santo, eu estava interessado só em morar em casa. É só nisso que eu estava interessado. Até que um dia eu tinha usado muita droga, eu tinha fumado muita maconha, eu estava de chinelo, de boné para trás, de bermuda, e eu ouvi algo falando comigo. Uma voz forte falando comigo, vai para a Igreja Universal. Então eu decidi, eu sair daquele parque do nada. Os caras que estavam comigo nem entenderam naquele momento o que eu estava fazendo, por que você está indo embora? E eu fui para a Igreja Universal. Quando eu cheguei lá era uma Santa Ceia, era um domingo, 18 horas, Santa Ceia. E na hora que eu cheguei o pastor estava pregando exatamente assim. Não importa o que você fez daqui para trás. Não importa se você chegou agora drogado, não importa se você chegou bêbado, não importa se você acabou de fumar, se você fumou maconha, se você usou droga. O que importa é que se você participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, você vai ser liberto. E eu criei naquela palavra. Ali eu falei, eu vou ser liberto. Fui, participei, como teimoso, né? Quis ainda fumar maconha algumas vezes, mas eu tentava fumar, já não era igual, eu tinha ânsia. Eu já estava liberto dos vícios e não sabia. Então eu comecei a ter desejo, porque eu vi que era real aquilo. Eu comecei a ter desejo em querer conhecer mais a Deus. Teve um dia que alguns obreiros me trouxeram para uma reunião com o bispo Renato Cardoso no Templo de Salomão, do projeto Intelime. E
Eu entendi naquela reunião, o bispo estava falando da essência de ser homem. Eu entendi que a vida inteira eu procurei me espelhar em homens que não eram homens de verdade, que eram só machos fracassados. Eu precisava matar aquele velho Gabriel, aquele Gabriel derrotado, fracassado. Então tinha que sepultar nas águas. É isso que eu tenho que fazer? Eu vou obedecer, eu vou ser homem de verdade, eu vou assumir a responsabilidade. E eu me batizei. O que eu tenho que fazer agora é buscar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que meditar, eu tenho que vir mais na igreja, então eu vou fazer isso. No meu quarto, eu lembro que eu tranquei a porta, minha mãe estava até em casa, mas eu tranquei a porta e falei, é meu momento com o Senhor. Eu simplesmente comecei a clamar a Deus. E eu tive uma certeza dentro de mim. A palavra entrou dentro de mim. E eu sabia que dali para frente nunca mais eu ia ser o mesmo. É como o Senhor Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, me pedireis o que quiser e vos será feito. Eu falei, então é uma convicção pessoal. Não foi a minha mãe que me contou, não foi a experiência dela com o Senhor Jesus que me diz que ele é real. Não é o bispo, o pastor falando que eu sei que ele é real. Sim, foi através da Igreja Universal que eu conheci o Senhor Jesus. Foi através do que é pregado aqui na Igreja Universal. Mas, por conta da palavra, Deus me mostrou, me deu essa convicção pessoal. E hoje eu tenho identidade, eu tenho a identidade do Senhor Jesus. Eu tenho o Espírito Santo. Eu que antes tinha um vício de mentir, passei a falar a verdade, passei a odiar a mentira. Tanto que sempre que eu vou orar, que eu tenho a oportunidade, eu falo para Deus, não me deixa ficar enganado. Eu odeio a mentira hoje. Se eu falo algo para minha mãe, se eu falo algo no meu trabalho, eu honro com a minha palavra, porque o Senhor Jesus honrou com a palavra dele. Deus devolveu para mim um filho novo. O Gabriel, ele é meu amigo, ele é meu companheiro. Hoje, o maior prazer da nossa casa é saber que quem sustenta o nosso lar é o Espírito Santo. Mãe, eu gostaria de te agradecer por esses 6 anos que a senhora dedicou da sua vida no altar para poder me resgatar. Se não fosse sua fé, se não fosse seus votos, se não fosse a sua fé no altar, a sua perseverança, como está escrito, né? Tendes necessidade de perseverança. Se não fosse a sua perseverança no altar, hoje eu não estaria aqui, hoje eu não seria, acredito que um exemplo, uma inspiração para nós, né, sermos uma inspiração para que outras famílias possam ser salvas por meio do altar. Eu te agradeço, mãe, por isso. Eu te amo.